Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Toda segunda e quarta, 6 da tarde, tem vídeo novo falando de quadrinhos, falando de RPG e sempre tentando trazer curiosidades, uma informação adicional, alguma coisa para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui. Então, se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, dá uma conferida aí no canal, dá uma vasculhada, assiste outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? Falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai comentar um pouquinho sobre Crônicas de Excalibur, volume 1 e volume 2, tá? Esses mega álbuns aqui que foram lançados no Brasil pela editora Mitos, com o selo Mitos Gold Edition, né? De edições especiais, é um formato grande, tá? Um trabalho de acabamento de luxo e tal, bem bacana. Para quem curte histórias de Rei Arthur e tal, cavaleiros e fantasia mais ou menos, né? A gente vai chegar lá. Mas de história medieval, eu acho que vai curtir essa edição aqui da Mitos, porque ela vai tratar da lenda do Rei Arthur, na verdade, do que aconteceu antes do Rei Arthur, né? Aqui a gente vai ter um período anterior ao Arthur tirar a espada da pedra e tal, e se tornar o rei da Bretanha e tudo mais. Isso é o que aconteceu anos antes, décadas antes, até antes do nascimento do Arthur. Então aqui a gente vai ter uma mistura de fantasia medieval, né? A gente vai ter alguns elementos ali fantásticos, né? Alguma coisa, né, de realidade fantástica, talvez seja o mais apropriado. E a gente vai ter também aquele lado mais puxado para a história, né, para o período medieval sujo, né, sofrido, como ele realmente foi, né, sem muita pompa e circunstância. O que tem de interessante para a gente comentar aqui um pouquinho, alguns aspectos interessantes antes da gente adentrar um tiquinho só na história, porque essa é uma história que eu não vou dar spoiler, porque senão perde muito da graça da leitura, né? Então eu vou só fazer alguns comentários de algumas coisas que me chamaram a atenção na leitura, que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia aqui. Então, para a gente começar, originalmente essas histórias foram lançadas pela editora Soleil, tá? Então foram 5 álbuns que foram lançados entre 2012 e 2018, tá? Então aqui no Brasil a gente teve acesso a isso bem mais rápido, né? Foram esses 2 volumes aqui vão reunir os 5 originais, tá? E essas histórias foram escritas pelo Jean-Luc Istin e desenhadas pelo Alain, não sei, Brion, tá? E cara, a primeira coisa que eu tenho para comentar assim são os desenhos, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Eu tô aqui com a edição 1, tá? Então, os desenhos do Brion são muito bonitos, são lindos. Eu vou mostrar aqui só um pouquinho para vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? Cara, isso aqui me chamou a atenção logo do início. Ele tem, olha, uma coisa que parece besteira, mas que eu fiquei encantado aqui um tempão. É esse efeito, não sei se vai dar para ver direito aqui, mas esse efeito que ele consegue dar na grama aqui, cara, sério, cada página é uma obra de arte, tá? Você tem muitos detalhes, muita coisa bacana para ficar apreciando em termos de arte, tá? E claro, isso não está isolado. Olha só, a história que o Istin escreve é muito bacana, ela te prende a atenção. Como eu falei lá no início, ela vai começar bem antes do nascimento do Arthur, né? Aqui a gente vai ter, eu mostrei, né, mas só não disse o que era, a gente vai ter Avalon também. Então a gente vai ter toda aquela história que, assim, para quem já está familiarizado com as lendas arturianas, né, com o ciclo arturiano, quem já viu alguns filmes, né, que tratam disso, talvez esse primeiro volume ele não traga tantas surpresas assim. Pelo menos foi a impressão que me deu. Eles não criaram muito, não modificaram muito aqueles pontos principais que a gente está acostumado a ver, né? Então, o Merlin, né, se preparando para a vinda do escolhido. A gente tem o Uther Pendragon, né, que foi o primeiro que o Merlin aconselhou.
A gente vai ter o Vortigern, que era o rei que estava se opondo a ele ali, naquele conflito, né, que vai pegar um pouco do que restou do Império Romano, com os saxões, aquele negócio todo. Então isso está mantido aqui, né? Ó, cenas de batalha e tal do Uther versus Vortigern. Então assim, esse início da história, ele não destoa muito do que a gente está acostumado a ver. Mas a maneira como a história é contada é bem legal. A gente vai ter aqui personagens imperfeitos, né? Até mesmo o Merlin e tal, todos eles vão ser apresentados com as suas falhas, né? Com os seus problemas, que alguns vão repercutir ao longo da história, ao longo dos anos, né? Porque como eu falei, é uma história que atravessa um período grande de tempo. A gente vai começar aqui antes do nascimento do Arthur, mas a gente vai ter o nascimento do futuro rei e tudo mais, e ele criança, isso a gente vai acompanhar um pouco disso também. Outra personagem que é bastante importante aqui é a Morgana. Ó, Morgana, a gente vai acompanhar também a trajetória dela desde criança, né? Ela sendo neta do Merlin, né, e tudo mais, e tem toda uma questão dela com a mãe, que foi torturada aqui e tudo, enfim. Então, é uma história que trata também, que dá uma atenção bem legal às personagens femininas, né? Então, até pela questão de Avalon também, que vai aparecer um pouco mais no segundo volume, né? Mas tem todo um, como é que eu vou dizer? Tem todo um cuidado, assim, tem toda uma em torno das personagens femininas para mostrá-las de uma maneira que talvez isso sim seja um diferencial do que a gente está acostumado a ver em outras obras, né? A participação das personagens femininas é bem marcante, já nesse primeiro volume. E outra coisa que é bem legal também, deixa eu só procurar aqui, olha só. Deixa eu mostrar de novo isso aqui. Sério, gente, eu não consigo descrever para vocês o quanto eu me encantei com esse efeito da grama. Parece uma bobagem, mas assim, me chamou uma atenção de tal forma. Enfim, olha, grandes cenas de batalha também. Apesar dela ser uma história que é bastante centrada nos personagens e no desenvolvimento deles, ela não deixa de ter esse lado mais épico também, né? Dos grandes combates, né? Das batalhas entre heróis e tudo mais, enfim. Mas ela consegue acomodar bem essas duas coisas, né? O do épico e o desenvolvimento dos personagens. A gente vai ter também aqui, sempre no início, tipo um índice de personagens, né? Falando um pouquinho sobre cada um deles, os que vão ter mais destaque, né? Naquele álbum e tudo mais. A gente vai ter também, olha só, o combate aqui, o embate, melhor dizendo, né? Entre as culturas, né? O cristianismo versus a religião antiga, né? Dos antigos deuses, dos chamados pagãos e tudo mais. E a gente vai ter também, olha, a figura aqui do Cernunnos, que é um deus celta, que também vai ter um papel relevante na história. Então ele mistura também um pouco disso, que talvez em outras interpretações das lendas arturianas, talvez não tenha sido dado tanto destaque. Esse aspecto mais celta, né, da antiga religião. A gente vai ter, olha, um Merlin marombado aqui, tá? Um Merlin que às vezes vai pra porrada também, mas sempre tentando mostrar o lado mais sábio e planejador do Merlin, né? Eu falei um pouquinho, não sei se eu vou conseguir localizar aqui rápido. Aqui, o nascimento do Arthur, né? A gente vai ter aqui. Esse aqui eu já estou no segundo livro, né? Então a história do Arthur ela vai ficar um pouquinho de lado em detrimento da construção de toda a intriga que estava rolando ali, todo o contexto, né, que levou até a história que a gente conhece. Olha só, mais cenas bonitas, mais cenas legais. Cara, esse álbum é muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Os dois, na verdade. Eu vou mostrar um pouquinho do segundo. Ah, tá aqui. Era isso aqui que eu queria mostrar também. A gente vai ter, olha, gigantes aqui também. Então, por isso que eu falei no início, na questão da realidade fantástica. Não é que a gente vai ter essas criaturas sobrenaturais toda hora aparecendo ali e tal, mas elas estão permeando ali os arredores da história, vamos dizer assim. Então, vira e mexe, aparece alguma coisa assim. O gigante, né, o próprio Cernunnos que eu falei. Aqui no volume 2 também vão aparecer algumas outras criaturas e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Aqui eu já estou no volume 2, tá? Que reúne os últimos 3 álbuns. Então, assim, se você curte esse tipo de história, se você está disposto a ver uma nova interpretação, e uma interpretação
bastante interessante, devo dizer, do ciclo arturiano, das lendas do Rei Arthur. As crônicas de Excalibur são altamente recomendadas. Olha, aqui no volume 2 a gente já vai ter uma participação maior da questão do cristianismo versus o paganismo, né? E esse vai ser meio que o pano de fundo desses 3 últimos volumes da obra, né? A gente vai ter também, aí no caso, Avalon. Vou dar só um pequeno spoiler aqui. Avalon é que vai ser o alvo desse avanço do cristianismo, né? Porque seria considerado o bastião da cultura antiga e tudo mais, então tem toda uma coisa por trás aí de Avalon, que os cristãos querem chegar lá e etc e tal. Olha, o Cernunnos continua por aqui, dando as caras, né? E algumas outras surpresinhas sobrenaturais, enfim. Mas a história, como eu falei, ela vai muito além disso. Ela vai basear muito, mas muito mesmo, na questão da intriga, nas traições e tudo mais. Então, de repente, quem curte aquela pegada Game of Thrones, de cobra comendo cobra, de acordos e tal, e de muita coisa, também deve curtir, apreciar esse lado da história. Olha, isso aqui é outro efeito do desenho do Brion que me chamou muito a atenção, assim, tipo essa explosão de poder do Merlin e tal. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. E assim, a história, como eu falei, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque tem coisas que realmente, se eu falar, vai estragar a diversão. Tá aqui mais uma criaturinha sobrenatural, aqui uma coisa meio Gollum, sei lá, do pântano que aparece, que vai ter um papel semi-relevante na história mais pra frente. Mas assim, é uma pegada diferente, é uma pegada interessante, é uma leitura agradável, e altamente recomendada, especialmente para quem curte Rei Arthur e para quem curte esse período de história medieval e tudo mais, cenários belíssimos, desenhos fantásticos, com efeitos muito bacanas que o Brion consegue. Então assim, essa vai ser a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike. O espaço dos comentários está aí, se você quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, para a gente ir construindo o canal juntos aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima resenha.